Salve pessoal, tudo bem? Está no ar o episódio 118 do podcast da Página 5. Aqui Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram como página.5, no Twitter como @rodcasarim e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. Aí quando estava no meio do jantar, reparem como a mulher se dirigiu a mim. Ela disse assim: você naturalmente já foi à Disney, não é? Eu disse: já foi aonde? Ela disse: a Disney. Aí foi que eu descobri que era a Disneylândia, que ela já tem tanta intimidade que chama assim a Disney. Você naturalmente já foi à Disney, não é? Eu disse: não, eu nunca fui, não. Ela disse: foi aos Estados Unidos e não foi à Disney? Eu disse: não, eu nunca fui aos Estados Unidos, não. Eu nunca saí do Brasil, não. Aí eu notei uma decepção enorme na cara dela. A cara dela era quem dizia assim: esse homem não devia ter sido escolhido para a Academia Brasileira de Letras, não, que nunca saiu do Brasil. Aí daqui a pouco o marido dela falou numa pessoa lá. Aí ela disse: ele já foi à Disney, não é? Aí o marido disse: foi. Aí eu por dentro disse: essa mulher divide a humanidade em duas categorias, né? Quem foi à Disney e quem não foi. E eu estou desgraçado, porque eu já... Eu estou desgraçado que eu não fui. Bom, aí passou-se um momento, ela disse: vocês tiveram... Ela tinha 3 filhos adolescentes. Na época, aparentavam 17, 16 e 15 anos. Vocês tiveram dificuldade com a educação dos filhos? Aí eu: não, dificuldade normal. Ela disse: a gente também não. O problema da gente só é o seguinte, é que os professores dos nossos filhos não têm nível suficiente para conversar com eles. Eu disse: bom, é mãe de Rui Barbosa, Joaquim Nabuco e Castro Alves, né? Porque os professores não têm nível. Mas vocês vejam a minha inocência. Não era nível intelectual, não, que isso não interessa a ela, não. Era nível econômico. Aí ela disse para mim: outro dia o nosso caçula chegou aqui em casa arrasado, porque foi conversar com o professor dele sobre o nosso vídeo importado, São de Boris Volkening. E o professor Ariano nunca nem sequer tinha visto um vídeo São de Boris Volkening. Aí disse ela: agora me diga que respeito um estudante pode ter por um professor que nunca nem sequer viu um vídeo São de Boris Volkening. Aí eu me acovardei, eu já não tinha ido à Disney, eu disse: é mesmo. Além de não ir à Disney, não saber o que era um vídeo São de Boris Volkening, era demais, eu disse: é mesmo. Morrendo de medo que ela perguntasse qual era a diferença do vídeo sobre Boris Volkening para os comuns, que eu não saberia dizer. Pois bem, então, é contra isso que eu me volto, tá certo? Quer dizer, a gente está ficando... Porque a gente ri, porque a história é engraçada, mas o que está por trás disso é uma quantidade de ideias frívolas, não é? Uma visão superficial do mundo e do ser humano, que é uma coisa perigosa. Olha, Machado de Assis dizia que no Brasil existem 2 países diferentes: o país oficial e o país real. Eu interpreto, não sei se forçando um pouco o pensamento de Machado, eu acho que o país oficial é o nosso, é o dos privilegiados. E o país real é o do povo. E ele dizia: o país real é bom, revela os melhores instintos, mas o país oficial é caricato e burlesco. Eu sei que ele está movido por uma justa indignação, e não é totalmente burlesco, não. Mas se a gente não abrir o olho, a gente fica. Se a gente não tomar cuidado, se a gente não levar em conta a verdade do Brasil real, a gente vai terminar como essa mulher.
vai ficar do lado da Disney e do vídeo só de Boris Volcano. O humor, a ironia, o olhar crítico para certa elite deslumbrada com o que vem de fora. Me parece que o áudio que vocês acabaram de ouvir é uma pequena, mas boa amostra de como Ariano Suassuna pensava e expunha suas ideias. O programa de hoje será totalmente dedicado a Ariano. É claro que você o conhece por O Alto da Compadecida, texto teatral que se tornou familiar a boa parte dos brasileiros após virar filme e série de televisão. Mas Ariano foi mais, muito mais do que o autor da famosa peça e de vídeos bem-humorados que circulam pela internet. Dramaturgo, poeta e romancista, de sua produção ainda se destacam obras como Alto de João da Cruz, A Pena e a Lei e, claro, o tijolo Romance da Pedra do Reino e O Príncipe do Sangue do Vai e Volta, que há pouco completou 50 anos. Para conversar sobre Ariano, convidei um antigo aluno do mestre que, aos poucos, se tornou amigo de Suassuna e um dos grandes entendidos de sua obra. Falo do professor, pesquisador e poeta Carlos Newton Júnior, responsável por rever e fixar os textos de Ariano que desde 2016 estão sendo editados pela Nova Fronteira. Pela primeira vez, toda a produção do artista está reunida em uma única casa editorial. No papo, Carlos Newton passou por diferentes momentos da carreira de Ariano, comentou a confluência de sua produção na prosa, na poesia e no teatro, deu uma palha sobre o famoso movimento armorial e ainda indicou bons caminhos para quem deseja conhecer melhor a obra do autor que se foi em julho de 2014, aos 87 anos. Carlos Newton Júnior, obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Carlos, te convidei para esse papo para falarmos sobre Ariano Suassuna. Antes de a gente falar do Suassuna em si, eu gostaria de ouvir um pouco da sua história. Como que é a sua história com o Suassuna e como era a sua relação pessoal com o Suassuna? Boa tarde, Rodrigo, a todos os ouvintes. Ariano foi meu professor de estética na universidade, né? Ariano, ele fez uma carreira acadêmica completa na universidade. Ele vivia do seu trabalho como professor, né? E fazia a sua literatura, obviamente em paralelo a isso, mas sem se preocupar muito com o tempo, com as entregas, com prazos editoriais, porque ele sempre foi muito livre quanto a essa questão de prazos, justamente porque ele nunca viveu da literatura, vamos dizer assim, né? Nunca precisou da literatura para sobreviver. Então, ele ingressou na universidade em 56 para dar aula e ficou até 89. Ele se aposentou em 89, na Universidade Federal de Pernambuco. E eu cursei arquitetura na Universidade Federal de Pernambuco entre 84 e 88. No primeiro período do meu curso, no currículo, então, a gente tinha uma disciplina obrigatória, estética, e Ariano era o professor de estética. Ele ensinou estética, ele ensinou a filosofia da arte, né? Ele ensinou teoria do teatro, ele ensinou história das artes, ele ensinou várias disciplinas do campo das artes e do teatro na universidade. E foi então assim que eu o conheci, quer dizer, conheci pessoalmente, né? Eu tinha 17 anos de idade, em 84. Ariano era um homem de 50, ele é de 27, então em 87 ele faz 60 anos, né? Então ele tinha aí seus 50, e me ajude aí, Rodrigo, eu sou muito ruim de matemática. Eu fiz jornalismo também. Enfim, ele era um homem com um pouco mais de 50 anos de idade, e eu era um jovem de 17 anos. Então, fiquei encantado com o curso, né, com a disciplina, enfim. Eu só conhecia até então de Ariano o Alto da Compadecida. Eu tinha já lido a peça no colégio e tinha assistido a uma montagem de estudantes, né, do colégio que eu estudava. Uma montagem até muito boa, mas uma montagem, enfim, não era uma montagem profissional, né? Inclusive o João Grilo era o Tuca Andrade, né, que depois fez carreira como ator profissional, né? Fez um grande João Grilo na época da escola, né? Então, foi assim que eu o conheci. E aí, encantado com o professor e, obviamente, com
com a disciplina, eu comecei a ler, tive o interesse, comecei a ler as obras de Ariano, né, o teatro e, sobretudo, depois o romance da Pedra do Reino, de maneira que fui estreitando amizade com ele, paguei outras disciplinas com ele, como ouvinte, na verdade não era ouvinte, havia lá um sistema na universidade que você poderia pagar disciplinas isoladas, né, em outros cursos e acrescentar, por uma questão de enriquecimento curricular e tal. E aí eu fui fazendo as disciplinas que Ariano ministrava, fui aluno dele em vários cursos, né? Fui aluno dele em letras, fui aluno dele em filosofia. Ele já disse que eu não aguentava mais a perseguição. Tem a tradutora de Ariano na França, Idelette Musat, é uma grande estudiosa da obra de Ariano, ela ainda está atuante. Acho que ela já se aposentou da universidade lá. Ela ensinava na Universidade de Nanterre. E ela escreveu um livro sobre Ariano e o movimento armorial. Na verdade, esse livro se originou da tese de doutorado dela. Virou livro, foi publicado pela editora da Universidade de Campinas. É um livro muito interessante para quem quer começar a conhecer o movimento armorial. Chama-se Em Demanda da Poética Popular, Ariano Suassuna e o Movimento Armorial. Aí ela lá faz uma referência ao meu nome como poético e diz que no meu currículo ela coloca formado em Suassuna por ter sido aluno dele em mais de 5 disciplinas. Ela dizia que eu era formado em Suassuna. Então foi assim que começou a nossa amizade, né? Ele era um homem muito generoso e eu tinha livre acesso à biblioteca dele, aos textos, inclusive textos dele inéditos, ele me cedia para que eu tirasse cópias, né, para que eu pudesse ter isso em casa, etc. E assim, ele também tinha era algo assim, talvez até comum entre escritores da época dele, contemporâneos a ele tinha uma boa hemeroteca, ele colecionava recortes de jornal. Então, saía uma matéria sobre ele ou alguma coisa, os artigos que ele escrevia. Ariano tem uma produção muito grande, escreveu muito para a imprensa, desde os anos 50. Desde muito jovem ele escrevia para a imprensa, com colunas, foi articulista em muitos jornais aqui do Recife e fora do Recife. E ele recortava esses artigos, colava nesses álbuns. E matérias, entrevistas, tudo aquilo que se relacionava à obra dele, a repercussão, a recepção crítica, ele costumava recortar e guardar nesses álbuns. Isso servia como material de consulta, né? E artigos que interessavam a ele, coisas que ele iria citar, entrevistas com escritores da admiração dele, etc. Então ele montou ao longo da vida dele uma grande hemeroteca particular e eu usei muito essa hemeroteca nas minhas pesquisas. Por exemplo, a poesia de Ariano, quase boa parte dela ele publicou em jornais, ele não publicou em livro. Então tinha acesso a isso, né? Hoje a gente já tem a hemeroteca digital brasileira, né? Já digitalizou vários jornais, mas não digitalizou todos. Por exemplo, aqui em Pernambuco eu sei que a gente tem lá na Biblioteca Nacional o Diário de Pernambuco digitalizado. Então você consulta. Mas Ariano escreveu muito no Jornal do Comércio, por exemplo, um grande jornal aqui do Recife, e não está digitalizada essa coleção. Então a hemeroteca ainda funciona, né? Porque você vai lá e você tem a seleção que ele. Enfim, então ele me facultou tudo isso, eu fazia cópias das páginas que me interessavam, ainda hoje eu tenho esses arquivos aqui em cópias xerográficas e coisas dessa natureza. E foi assim que começou a nossa amizade. E aí na verdade, eu entrei no curso de arquitetura e não sabia bem, com 17 anos de idade, não sabia bem o que queria fazer, né? E percebi ali, já na metade do curso, que eu não iria trabalhar com arquitetura, assim, né? Não tinha esse interesse. Então eu comecei a direcionar o meu curso para a área, digamos assim, mais teórica, né? Hoje eu sou professor de História das Artes e de Estética, ensinei História da Arquitetura uma época e tal. E aí fui fazendo uma carreira, tive que fazer uma carreira acadêmica, né? Mestrado, doutorado, a gente tem que fazer uma carreira. E aí eu fui fazendo a partir da obra dele. Por exemplo, eu fiz primeiro uma especialização em Teoria da Arte sobre o movimento armorial, escrevi uma monografia, depois eu fiz um mestrado sobre a poesia de Ariano, que é uma parte da obra dele ainda hoje muito pouco conhecida, e fiz um doutorado sobre o universo dele, do romance, etc. Deixa eu te perguntar uma coisa que tem muito a ver com isso. Então você conhece o Ariano, estreita o relacionamento com o Ariano Suassuna, a pessoa Ariano Suassuna, e como que você vai entrando na obra dele e pelo contato que você tem com a obra dele até hoje, presumo que você vá criando
uma relação de admiração, de afeto? Como que constrói essa relação com a obra do Ariano Suassuna, além do Suassuna em si? Pois é, porque quando quando você começa a ler uma obra, você gosta da obra e você tem acesso ao autor, então isso é um estímulo não deixa de ser também não deixa de ser uma espécie de facilitação, né? Porque as dúvidas você tira com o próprio escritor, né? Então, é como eu estava te falando, eu só conhecia o Alta Compadecida. Quando eu fiz o curso de estética, Ariano citava muitos livros. Era um homem eruditíssimo. Então, as aulas dele eram aulas assim, eram aulas de espetáculo, só que não existiam os músicos, os bailarinos. Depois ele vai criar esse conceito de aula de espetáculo, mas eram aulas divertidíssimas, porque ele era um homem extremamente bem-humorado, com um repertório enorme de histórias, e ele ilustrava os temas da aula com histórias engraçadíssimas, né? Então, de maneira que alunos que já haviam pago a disciplina voltavam para assistir novamente. As aulas eram muito cheias. Foi o único professor que eu conheci até hoje na minha vida que não precisava usar do expediente da frequência da chamada para ver se o aluno estava presente, porque as aulas eram cheias. Você tem que chegar cedo para pegar lugar, porque senão os alunos que já tinham pago a disciplina chegavam e ficavam lá na sala. Quer dizer, muitos ficavam. Eu me lembro que ficavam assim no peitoril das janelas, sentados no peitoril, para assistir às aulas de Ariano. Então ele ia citando muitos autores e eu fui percebendo logo de início como eu não tinha bagagem literária nenhuma. Eu passei bem no vestibular. Eu fui daquela época em que a gente estudava para o vestibular, mas eu não lembro, por exemplo, nas escolas que eu estudei, de ir a uma biblioteca, de frequentar uma biblioteca. Era um ensino muito tecnicista, aquele ensino da época do regime militar, eu acho. Então, você não tinha discussão de livros, você não tinha nada disso. Então, quando eu entrei na universidade, eu tinha lido no máximo 5 ou 6 livros, meia dúzia de livros, que eram os livros que pedidos no vestibular. Você lia geralmente eu estou falando de literatura, né? Então a gente lia um livro de José de Alencar para estudar o romantismo, lia um livro de Aloysio Azevedo para estudar o realismo, né? Um livro de Machado de Assis, geralmente era o Quincas Borba, lia Fogo Morto de Zé Lins, quer dizer, meia dúzia de livros você tinha que ler para fazer o vestibular. E eram os livros que eu conhecia, quer dizer, eu não venho de uma família de intelectuais, nunca tive biblioteca em casa, os livros que eu tinha em casa eram os livros que eram pedidos na escola. Então, diante disso, eu comecei a perceber que eu estava muito atrás. Assim, ele falava, claro, eu e os meus colegas também, mas eu ficava copiando, anotando os autores que ele citava, de teatro, de romance, ele contava as histórias dos livros, etc. E isso foi me despertando o interesse pela leitura, né? Quer dizer, eu não tinha ainda a paixão pela leitura que eu tenho hoje. Hoje eu não vivo sem literatura, né? Então, eu não tinha isso. E aí eu percebi que eu precisava ler muito. E aí fui lendo, fui me vali da biblioteca da universidade, fui comprando livros, fui fazendo uma biblioteca também. E comecei, sobretudo, pelo teatro, porque eu percebi que com o teatro você adquire mais rapidamente uma certa cultura. Você pega um livro de teatro, você em 2 horas você resolve, 2, 3 horas você lê o livro de teatro. Então eu fazia assim, por exemplo, ele falava de uma obra de Shakespeare, por exemplo, eu pegava e lia todo o teatro de Shakespeare, o que eu encontrava do teatro de Shakespeare eu lia. E assim eu fui fazendo e fui lendo e também lendo o teatro dele. O teatro dele sempre foi um teatro muito, muito editado, né? A gente tinha acesso aos livros, né? Quando eu acabei essa parte do teatro dele, eu entrei no Romance da Pedra do Reino, já um ano depois, ou talvez até 2 anos depois, eu já estava lendo o Romance da Pedra do Reino, que é assim, uma obra que me deixou realmente deslumbrado assim, com um Brasil que eu não conhecia, né? Aquele Brasil do sertão. Eu era um homem urbano, eu sempre vivi em cidades grandes, né? Morei em São Paulo, menino, morei em Salvador, meu pai, por questões de trabalho, trabalhava numa empresa que estava em expansão, e eu morei em várias cidades do Brasil, mas sempre cidades grandes, cidades litorâneas, etc. Eu não tinha essa visão de um Brasil rural, de um Brasil sertanejo, né? Então, isso eu aprendi com a Pedra do Reino. E aí eu fui depois fazendo as minhas entradas particulares. Comecei a procurar conhecer esses lugares, né? Fui viajando e conhecendo esses lugares todos. Eu acho muito bacana essa sua fala, porque a impressão que eu tenho hoje, observando como as pessoas se relacionam com o Ariano,
passa muito pelo... Foi a sua experiência também, me parece, que é conhecer o Alto da Compadecida, Sim, muitas vezes mais pelo filme e pela série do que pelo texto do teatro em si, e conhecer mais ou menos o professor Ariano, se não exatamente pelas aulas que ele dava, mas nos cortes excelentes que tem pela internet e vira e mexe viralizam pelas redes sociais, dele em palestra, das tiradas é. dele, das sacadas dele. Eu estudante, não convivi com nada disso, né? Na verdade, por exemplo, Não, você mas fala eu digo do estudante porque são momentos que mostram muito dessa maneira que ele lidava com a plateia, do independente de qualquer caminho. plateia, e da Isso, sagacidade dele na hora que tá falando, da maneira que ele usava a isso. ironia. Mas ainda assim é muito pouco, né, para conhecer o Ariano, só tendo essas duas. Na verdade, assim, o filme que acho que hoje é muito assistido, o Auto da Compadecida, que é a versão de Guel, é a terceira versão da peça para o cinema, né? A primeira versão é uma versão de 68, estreou em 69, que é a Compadecida, de George Jonas. Foi a primeira versão cinematográfica. Isso se encontra esse filme hoje no YouTube, que é um filme muito bonito, com figurinos de Brennan, com cenários de Nina Bobardi, etc. Depois foi feita uma outra produção em 87, e aí eu era aluno de Ariano, foi Os Trapalhões no Alto da Compadecida. Também é um filme interessante, com uma trilha sonora bonita, cenas muito bonitas, etc. E, por fim, a de Guel Arraes, que na verdade é mais do que o Alto Compadecida, porque ali ele traz elementos, os adaptadores, né, trazem elementos de outras peças de Ariano. Né? Você tem ali personagens do Santo e a Porca, tem personagens, tem trechos do Santo e a Porca, tem personagens da Penha Lei, né? O Vicentão, o Cabo Rosinha são personagens da Penha Lei, etc. Então ali, Ariano não participou daquela adaptação, ele escreveu o roteiro das duas primeiras versões, juntamente com os diretores, mas na terceira versão ele deu total liberdade para Guel Arraes e para os adaptadores, João e Adriana Falcão. Né? Então ali é um espetáculo que tem mais do que o Alta Compadecido, tem histórias de outras peças e também de peças que não são de Ariano, e que mostram a ligação do teatro de Ariano com a tradição mediterrânea. Né? Tem, por exemplo, aquela história da tira de couro que vai tirar de Chicó, aquilo ali é do Mercador de Veneza, de Shakespeare. Né? Então, os adaptadores fizeram um trabalho assim, de fusão das peças de Ariano e também de ligação desse teatro de Ariano, dessa comédia de Ariano com a comédia mediterrânea. Ficou um trabalho muito bonito. Mas é como você diz, hoje muitas vezes os alunos conhecem mais o Autocompadecida por essa versão televisiva que depois foi para o cinema, né? Foi na verdade primeiro uma microsérie que depois foi a cortada ainda e foi levada ao cinema. Conhece mais do que propriamente o texto. Eu digo muito aos meus alunos, é preciso ir também ao texto, né? O texto é bastante é sedutor. O teatro, ler o teatro de Ariano é uma delícia. É claro que o texto não foi feito, ele foi feito para ser montado, né? Ele foi pensado para o palco. Mas é um teatro muito literário, o teatro de Ariano. Você lendo, você se satisfaz plenamente com os diálogos, com o texto, né? Você até imagina aquela montagem. Então, foi uma vergonha o que eu falei no início, mas eu fui fazer as contas aqui. Ariano tinha 57 anos, em 84, quando eu conheci. Fui fazer as contas. De cabeça eu não conseguia fazer. Ele é de 27, ele tinha 84 anos. Ele tinha 57 anos em 84. Né? Eu lembro bem, quando ele fez 60 anos, em 87, ele fez 60 anos, foi uma festa, rapaz. Artistas populares, ele morava numa casa aqui, a casa ainda da família, na Rua do Chacon, no bairro de Casa Forte, um bairro ainda é um pouco bucólico. Então, fecharam a rua, artistas populares fecharam a rua, fizeram um espetáculo assim, em homenagem a Ariano, quando ele completou 60 anos, até porque ele estava muito ausente Não sei se você sabe disso, mas em 81 ele escreve um artigo no Diário de Pernambuco chamado Despedida, e ele se ausenta, assim, ele sai da vida pública, ele deixa de dar entrevistas, ele ficou restrito apenas à universidade. Né? Alguns diziam que ele tinha desistido da literatura, abandonado a literatura. Na verdade, ele queria paz para escrever, ele não aguentava mais o assédio, né? de pessoas. Então, ele passou bons anos sem dar entrevistas, sem comparecer a eventos literários, etc., só dando as aulas dele, etc. Foi nessa época que eu conheci. Então, ele estava ausente dos holofotes, digamos assim,
da mídia, da imprensa, de tudo isso. E aí, quando ele completa 60 anos, há todo um movimento de artistas pedindo para que ele voltasse, para que ele voltasse a falar da cultura brasileira, voltasse a defender a cultura brasileira. Foi uma festa muito bonita. Essa festa foi toda filmada, inclusive pela Fundação Joaquim Nabuco, aqui do Recife, e eu já assisti na época era um VHS, né? Não sei como é que está hoje, mas nos arquivos aqui da Fundação Joaquim Nabuco eles têm essa filmagem desse aniversário de Ariano, quando ele fez 60 anos de idade. Mas foi isso, assim, e aí ficamos muito amigos, né? Trabalhamos juntos em várias coisas. Quando ele foi secretário de Eduardo Campos, da Cultura, ele me chamou para trabalhar com ele, fui um assessor dele, viajamos o Pernambuco inteiro com aquelas aulas de espetáculo, assim, foi uma experiência muito gratificante para mim e muito honrosa, né? Porque eu cheguei a dividir com ele palco em várias dessas apresentações. Eu apresentava com ele os músicos e os bailarinos, né? Das aulas de espetáculo. O Carlos, e como que você vê a obra do Suassuna hoje? De que forma que ela dialoga com esse Brasil de 2020, 2022, 2018? Tem alguns pontos assim que me parecem muito caros ao que a gente vê hoje em discussões urgentes da sociedade. O Cristo Negro do Alto da Compadecida, a justiça por conveniência no A Lei e a Pena, por exemplo. É A uma Pena e a obra, Lei. a Pena e a Lei, com pontos muito atuais, né? Na verdade, as grandes obras de arte, elas nunca perdem a atualidade justamente porque elas tratam de problemas que são problemas fundamentais, né? O problema do racismo, no caso da cultura brasileira, do Brasil, do nosso país, não é um problema de hoje, é um problema que já vem de muitos anos e a gente vai sempre, né, cada vez mais a gente vai percebendo, né, como isso as injustiças que envolvem tudo isso. Então, quando Ariano, na verdade, Ariano, o Alto Compadecido é de 55, né? E quando ele coloca ali o Cristo Negro em 55, realmente há um choque, né? Ele vai ser, o Alto Compadecido, ele recebe críticas tanto da direita quanto críticas da esquerda. Ele recebe críticas da direita porque diziam que ele criticava a igreja, por tudo isso. E recebe críticas da esquerda porque a esquerda alegava que havia ali um pouco do conformismo cristão naquele final em que João Grilo aceita, né, voltar e mesmo ficar pobre, se conforma com a pobreza quando perde o dinheiro do testamento, etc. Eu não vejo por aí, mas, na verdade, as grandes obras de arte, elas não perdem a atualidade, né? Elas são sempre ressignificadas, né? Elas tratam desses problemas fundamentais, né? Por exemplo, a exploração no Alto Compadecido, além da questão do racismo, a questão da exploração, né? No caso, o padeiro e a mulher do padeiro representariam aí a burguesia urbana, né? Explorando dois trabalhadores, né? Que são dois miseráveis, né? Vivendo, quer dizer, tratando melhor um cachorro do que tratando os seus funcionários, né? Isso é muito atual, né? Ainda hoje, né? Eu me lembro que nos anos 90, acho que foi nos anos 90, estava em moda não sei, não vou dizer aqui, não sei se essa pessoa ainda por onde anda, etc. Mas tinha uma senhora que era como é o nome que se diz? É socialite, né? Do Rio de Janeiro, socialite do Rio de Janeiro, que saía nas páginas do Globo, as festas que ela dava para os cachorrinhos dela. Né? Saía no Globo, era um negócio assim, colunas sociais, das festas que ela dava para os cachorros. Né? E não por acaso ela era dona de uma rede de panificação. Esse tipo de uma rede de panificação. Então, isso do Rio de Janeiro, você vê, é uma história que está lá, é a vida imitando a arte. Né? Você vê, Taperoá é uma cidadezinha pequenininha, e aí você vê isso em Ponto Grande, numa cidade como o Rio de Janeiro, e não é a dona de uma padaria, mas de uma rede, parece que ela tem uma rede de padarias e coisas da natureza. E saía lá as festas que ela promovia para os cachorrinhos e coisas dessa natureza. Né? Depois, o próprio mercado. Outro dia eu cheguei na casa de Ariano, mostrei a ele, peguei, acho, não sei se foi
uma matéria da Folha de São Paulo, foi do Globo, eu não lembro bem, que falava desse mercado pet. Então eu mostrei a Ariana, então tinha perfume para cachorro, né, $40, é um negócio assim, tem os valores, tem coleiras de diamantes, e não sei, e tinha shampoos e perfumes que eram muito mais caros do que os que a gente usa. Aí eu mostrei para eles, olha aqui, Ariana, olha o Autocompadecida como ela, e riu, guardou, e o jornal agradeceu. Acho que ele até chegou a mostrar esse jornal em alguma aula por aí. Mas então isso é muito atual, né? Ali você vê no Alta Compadecida que aqueles personagens, eles representam exatamente isso. O padeiro e a mulher do padeiro representam a burguesia. Tanto é que eles não têm nem nome na peça. Se você for ver bem a peça, eles receberam nome nas versões de cinema, né? Mas na peça é o padeiro, a mulher do padeiro. Né? Padre João tem nome, o bispo não tem nome, o sacristão não tem nome, porque são tipos, né? Então, o padeiro e a mulher do padeiro representariam a burguesia urbana, né? A igreja corrompida, o mundanismo não da igreja, mas na igreja, você vê ali nas figuras, né, do bispo, do padre e do sacristão. Né? E Ariano era muito católico. Né? Só que ele era aquele católico que tinha aquela consciência de que a igreja não são os seus homens, são os seus santos, né? Esse é o verdadeiro catolicismo de Ariano. Então, não há uma crítica ali à igreja, né? Eu vou até colocar então mais um elemento aqui, porque a próxima pergunta que eu ia querer fazer para você seria sobre essa questão da religiosidade do Ariano. Ariano. Então, se você puder continuar esse caminho e aprofundar um pouco como entender a maneira que ele lidava com o catolicismo é importante para a gente entender obras do Ariano, não só o Alto da Compadecida. Bola contigo de novo. Não, então o que eu queria dizer é isso, que no Alta Compadecida você vê esses personagens, eles simbolizam, digamos assim, o Major Antônio Moraes, a aristocracia de terras, etc. Né? Então, é uma grande crítica ali, é uma grande crítica à sociedade como um todo. Né? E ele toma, nitidamente, no meu modo de ver, o partido dos explorados, né? João Grilo e de Chicó, são os personagens mais simpáticos. Né? Essa ideia de que João Grilo volta e que se conforma por ter perdido o dinheiro, é uma ideia, talvez não se sustenta bem dentro da visão geral da obra. Porque, na verdade, João Grilo ali, a opção dele é pela vida. Né? Independente, ele prefere voltar. Né? Isso é uma opção que você encontra nas grandes obras. Você pega, por exemplo, você pega a Odisseia de Homero, tem uma hora que o Ulisses desce lá, né, e está conversando com Aquiles e encontra Aquiles chorando, né, lá no Hades. Aí ele pergunta, por que você está chorando, Aquiles? Não, você é um príncipe aqui entre os mortos. Aí Aquiles diz assim, eu preferia ser um mendigo. Ele diz assim, um mendigo ou um escravo no mundo dos vivos do que ser um príncipe no mundo dos mortos. Então é esse sentimento mais caro à vida que, no meu modo de ver, João Grilo externa quando ele prefere voltar de todo jeito. Ele quer viver. Né? Então, só para falar um pouco, eu não concordo com essa visão desse conformismo. Eu acho que ali é uma crítica contundente. As falas do Emmanuel, Nosso Senhor e de Nossa Senhora, representam ali verdadeiramente a visão que Ariano tem da igreja. Então, Ariano era um católico praticante, quer dizer, ele não foi jovem, ele se converte ao catolicismo no início da década de 50. A família de Ariano era de formação protestante. Os pais eram protestantes, tanto é que ele quando vem da Paraíba para cá, para o Recife, ele vai ser aluno do Colégio Americano Batista, aqui no Recife. Né? E só que os pais eram protestantes, mas não faziam não determinavam que os filhos seguissem. Os filhos tiveram muita liberdade. Então, Ariano não tinha religião, era um jovem que questionador, etc. Como muitos jovens são, né? Mas ele não foi criado assim, dentro de uma visão católica, né? E aí, ele conhece nos anos 40 Zélia, o grande amor da vida dele, vai ser casado com Zélia a vida inteira. E Zélia era católica, de família católica. E Zélia, por conta de Zélia, ele acaba se convertendo ao catolicismo. Mas quando ele se converte, ele se converte de caso pensado. O Ariano ia à missa, Ariano rezava à noite. Quer dizer, ele tinha ele era um praticante, né? Não era um católico, como a gente diz, relaxado, né? Eu, por exemplo, que só vou a batizado, só for casamento, coisa assim, né?
eu sou um católico relaxado. Ele era um católico praticante, ele ia às missas, entendeu? Ele ia às missas, ele rezava à noite, então, antes de dormir. Quer dizer, era um homem que tinha ele tinha uma fé muito grande, ele era um homem religioso e um homem de fé, né? Eu acho, aliás, eu sempre digo, a fé é um dos sentimentos mais bonitos, né, no ser humano, né? Pena que eu sou um homem de pouca fé, eu queria ser um homem de fé, porque a fé, ela não é só, ela não só dá um conforto, né, mas ela alimenta você, ela lhe dá forças, né, para você enfrentar a dura tarefa de viver, etc. Ainda mais esse pandemônio que a gente tá vivendo, diversas vezes eu me pego pensando, pô, queria não ser ateu. Ariano era um homem de muita fé, ele era um homem de muita fé. Agora, era um homem, era um homem de fé. E ele tem uma frase ótima, ele dizia que não era um otimista, ele disse que não gostava do pessimista, porque achava que o pessimista era um desesperado, e dizia que o otimista era um tolo. Então ele se autoproclamava um realista esperançoso. Ele dizia, eu não sou nem pessimista, nem otimista, eu sou um realista esperançoso. Pois bem, essa dose de esperança dele está exatamente na fé, na religião, né? Essa esperança dele era uma esperança, porque ele era um católico convicto, né? E aí tinha essa grande dose de esperança. Não, no Brasil, do povo brasileiro, ele sempre demonstrou muita esperança no país, né? E no seu povo, sobretudo, né? Mas é isso. No caso da religião, era isso. E as peças dele, você vê que ele trata de vários de temas ligados de alguma forma ao catolicismo, né? Você pega, por exemplo, uma peça como O Casamento Suspeitoso, é uma peça em que ele combate a luxúria. O teatro de Ariano é um teatro moralizante do ponto de vista católico, né? Existe uma moral, e ele reconhecia isso, né? E às vezes os personagens dizem isso no final, né? Você pega a Farsa da Boa Preguiça, por exemplo, e você tem toda uma visão religiosa lá, no Alta Compadecida, né? Na Pena e a Lei, o final da Pena e a Lei se passa também num julgamento, né, etc. No Casamento Suspeitoso. Então, as peças dele sempre giram em torno dessas questões morais e ligadas à Igreja Católica, sem sombra de dúvida. Pode dar em dizer o que quiser, tá certo? Pode dar em dizer o que quiser, mas eu não aceito que a inteligência humana tenha evoluído a partir da inteligência do macaco, ou seja, de que bicho for. A diferença é grande demais. Olha, para todo canto que vou, eu carrego isso. Eu vou mostrar a vocês. Eu não vou dizer nem a Divina Comédia ou a Nona Sinfonia de Beethoven, para não humilhar os macacos. Como eu disse a vocês, eu sou um sertanejo e eu sou um homem de inteligência prática e cética. Vocês estão vendo o que é isso? É um pegador de roupa. Está vendo? Olha, eu vou dizer uma coisa, a gente não sabe o nome do homem que inventou isso, mas ele é um gênio. Eu nunca vi repare, 2 pedacinhos de madeira, um ferrinho dobrado aqui de uma maneira engenhosa, danada. Ele fica fechado. Quando a gente aperta, ele abre. A gente solta, ele fecha. Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Um macaco pode trabalhar 500 bilhões de anos que ele não faz um negócio desse. Tá certo? Não faz. Não faz, não. Na inteligência humana tem uma centelha divina que não tem bicho que chegue perto. Tá certo? E macaco já nasce macaco. E gente já nasce gente. Isso é conversa de... Pode vir a mãe do Papa. Eu sou católico. Pode vir a mãe do Papa me dizer que não é não. Não é não. Cara, você acha que ler teatro hoje é uma espécie de desafio, um tabu? Não sei, eu tenho a impressão que eu não vejo muitas pessoas lendo teatro por aí. Como que você vê isso? Pois é uma coisa curiosa. Eu não sei assim, eu não sei dizer a você se as pessoas leem mais teatro. Eu sempre digo aos meus alunos que o teatro, para mim, foi, como eu disse antes aqui, foi foi importantíssimo, porque eu acho que eu consegui adquirir uma certa cultura, uma certa bagagem literária mais rapidamente por conta do teatro.
pelo fato de você ler, como eu estou te falando, você pega, se você quiser conhecer toda a obra de Shakespeare, você lê, em um mês você conhece folgadamente. Você vai pegar uma peça, vai ler uma peça por dia, ou a cada 2 dias, você lê muito rápido, que é o tempo da encenação, obviamente, né? Agora, se você quer conhecer toda a obra de Tolstói, você vai passar meses, né? É só Guerra e Paz, você vai passar 3.000 páginas. O romance, ele requer muito mais tempo, muito mais concentração, né? Tempo, né, mesmo. O teatro, não. Então, se você quiser conhecer a obra teatral de Ariano, você tem cerca de 20 peças. Você conhece isso em um mês, só você querer. Você senta hoje, lê o Autocompadecido, e você vai ler em 2 horas e meia. Aí você lê a outra peça, você em um mês você leu as 2 dezenas de peças. É mais rápido ler as 2 dezenas de peças do que ler o Romance da Pedra do Reino, né? Sim, é verdade. Né? Porque você tem ali o texto é fluido, é mais rápido, etc. Então eu sempre gostei muito de ler teatro. Né? Sempre gostei muito de ler teatro. Agora, eu tô falando de um teatro de tradição literária, o teatro mais contemporâneo, digamos assim, você até em que os textos são produzidos em coletivos, né, em laboratórios e tal, talvez não se prestem a esse tipo de apreciação. Quer dizer, há um tipo de teatro que só se justifica montado. O teatro de Ariano, ele se justifica montado e lido. Né? Esse teatro mais literário, que é o teatro da grande tradição literária. Você pegar Shakespeare, você pegar a Molière, a Ariana adorava Molière. Não há coisa mais divertida, mais deliciosa que você deitar numa rede domingo e ler Molière, né? Uma comédia de Molière, você morre de rir. Né? Então, é uma coisa muito prazerosa para mim, entendeu? Agora, o teatro mais contemporâneo, né? Talvez não. Há textos teatrais que não se prestam a somente à leitura, né? Eles só se justificam mesmo, só se potencializam, vamos colocar assim, durante a montagem, né? O teatro de Ariano não, você até visualiza a montagem. Ele ele vem dessa tradição que eu estou chamando aqui de um teatro mais literário, né? E como que acontece, como que você encara o Ariano dramaturgo, o Ariano romancista, o Ariano poeta? Na produção dele, na obra dele, como que essas três frentes convergem, divergem, criam conflitos? Não, se complementam. Ele sempre disse que a poesia era a fonte profunda de tudo que ele escrevia. E ele começou como poeta, na verdade. Né? Ariano, o primeiro texto de Ariano publicado, foi um texto publicado em jornal, foi um poema. Ele, em 45, ele era um jovem, né? Ele entra na universidade, na Faculdade de Direito do Recife em 46. Então, em 45, ele, ainda no que hoje é o ensino médio, né? Segundo grau, ele escreve um poema e nunca deixou de escrever poesia. Quando ele entrou na Faculdade de Direito, ele começou a escrever teatro sob influência de Hermílio Borba Filho, que foi um grande homem de teatro, foi um diretor de teatro, um escritor de teatro, um romancista. Hermílio, ele era 10 anos mais velho do que Ariano e do que a média dos jovens estudantes. Ele entrou na Faculdade de Direito tardiamente. Então, Ariano tinha 17, 18 anos, Hermílio já tinha 28, já tinha uma biblioteca, então, a Ariano costumava dizer que a grande universidade dele foi a casa de Hermílio, ele frequentava Hermílio. Hermílio é quem vai levar à frente o Teatro do Estudante de Pernambuco. Ele assume o Teatro do Estudante de Pernambuco, que era um grupo ligado à Faculdade de Direito, e a Hermílio é quem incentiva Ariano a escrever para teatro. Né? Então, Ariano era um poeta e começa a escrever para teatro. A primeira peça dele é de 47, Uma Mulher Vestida de Sol. É uma tragédia, né? Muito ali, muito inspirada em Lorca, por exemplo. E Hermílio era um admirador de Lorca. Né? Então, Hermílio, de alguma maneira, mostrou um caminho para o teatro de Ariano, porque Lorca fazia exatamente isso, um teatro baseado na cultura popular, no romanceiro gitano, né? No romanceiro cigano, etc. E aí Ariano começou a perceber que o que Lorca fazia em relação à Espanha, Andaluzia, ele poderia fazer em relação ao sertão. Né? Então, tanto na poesia quanto no teatro. Então, ele começa a escrever poemas ligados ao romanceiro popular nordestino, né? E ele começa a escrever também um teatro ligado ao romanceiro popular nordestino. Então, a primeira inspiração aí é Lorca, é Garcia Lorca.
Mas a poesia, mas ele nunca deixou de escrever poesia, nunca deixou. Ele sempre escreveu poesia e muitas vezes a poesia está dentro do teatro. Há momentos em que a poesia está entremeada no teatro dele, como está entremeada também depois do Romance da Pedra do Reino. O que acontece é que Ariano começou a fazer sucesso como dramaturgo. Ele tem uma primeira fase de escrita teatral que é muito ligada a tragédias. As primeiras peças de Ariano eram tragédias. Uma Mulher Vestida de Sol é uma tragédia. Aí essa peça ele recebe um prêmio do Teatro do Estudante, mas essa peça não é encenada. Aí no ano seguinte ele escreve uma outra peça chamada Cantam as Harpas de Sião, uma outra tragédia. E essa tragédia é encenada, é a peça que leva Ariano pela primeira vez, é a primeira peça de Ariano montada, né? E é montada pelo próprio TEP, pelo Teatro do Estudante de Pernambuco, numa barraca que eles criaram para fazer teatro ambulante. Então, até aí você vê, Lorca tinha um grupo chamado A Barraca e levava teatro ambulante para a Espanha toda. Então, o TEP quis fazer isso aqui. Eles montaram uma barraca e Ariano estreou como dramaturgo com essa peça na barraca do TEP em 48. Essa peça chegou a circular em Pernambuco e no Rio Grande do Norte, não pela barraca, mas por grupos de Pernambuco não, Pernambuco ela chegou a circular por algumas cidades de Pernambuco, foi a Paraíba, foi montada na Paraíba por um grupo de estudantes e depois do Rio Grande do Norte. Foi a peça que levou o nome de Ariano pela primeira vez para além das divisas de Pernambuco, né? Mas era uma tragédia. Depois, em 49, ele escreve outra tragédia, Os Homens de Barro, né? Em 50 ele escreve O Arco Desolado. Então sempre ele vai escrevendo tragédias. Em 51 é que ele entra no campo do cômico, com uma peça curta. Desculpa, em 50 ele escreve O Alto de João da Cruz. Em 52 é que é O Arco Desolado. Então ele tem ele tem todo um ciclo de tragédias antes de ele se descobrir como comediógrafo, vamos colocar assim, como autor de comédias. E aí ele faz sucesso com as comédias, sobretudo com Alta Compadecida, que é uma comédia de 55 que ele é montada pela primeira vez em 56 no Recife e em janeiro de 57 ganha um prêmio no Rio, no Festival de Amadores Nacionais, né, no Teatro Dulcina. E aí Ariano começa a ser reconhecido nacionalmente com essa montagem do Alta Compadecida em janeiro de 57. E aí ele começa a ser assediado por grandes companhias do eixo Rio-São Paulo para escrever peças, comédias. Então, em 57, ele escreve duas peças. Ele escreve O Casamento Suspeitoso e O Santo e a Porca para grandes companhias, para a companhia Nídia Alice e Sérgio Cardoso, de São Paulo, e para a companhia de Cacilda Becker, por encomenda. Então, ele começa a ser assediado por essas grandes companhias brasileiras e ele vai escrevendo essas comédias. Então, o sucesso do Ariano no teatro vai deixando à margem o poeta. Ele vai publicando seus poemas, mas ele nunca se interessa assim, publicar a sua poesia, né? Depois ele entra no romance, etc. De maneira que a poesia de Ariano ainda é uma poesia muito pouco conhecida no Brasil inteiro, a não ser aquela poesia que ele entremeou com a prosa e com o teatro. Para você ter uma ideia, a única antologia de poemas de Ariano até hoje, que saiu até hoje, foi uma antologia que eu organizei em 99 para a editora universitária aqui da UFPR, já está esgotada há muito tempo. E agora, de uns 2 anos para cá, eu estou trabalhando na poesia completa dele, que, ao que tudo indica, sairá este ano pela Nova Fronteira, que é a editora que está publicando o trabalho dele. Então, é um poeta desconhecido, né? Pouquíssimo conhecido. Assim. Você encontra um ou outro poema de Ariano em algumas antologias. Você encontra, mas é muito pouco conhecido como poeta. E quem está aqui ouvindo o nosso papo, de repente se conhece o nome do Ariano, mas não leu o Ariano ainda. Se você pudesse sugerir um caminho para começar a ler Ariano Suassuna, quais seriam os 3, 4 primeiros livros? Eu começaria pelo teatro, sem dúvida alguma. Pelas peças, mesmo já tendo assistido ao Alto da Compadecida, eu sugeriria que o estudante lesse o Alto da Compadecida. Agora, ele tem também outros, e depois ele entra no romance, né? Ele entra no campo do romance. Ele escreve, em 56, um romance, A História do Amor de Fernando Isaura, que é um romance muito acessível para jovens leitores. E depois ele tem um romance dele, que é um romance picaresco, engraçadíssimo, O Sedutor do Sertão, que eu também recomendaria para jovens. É muito engraçado. Esse romance era um romance que ele deixou inédito, só foi editado há 2 anos atrás. Ele deixou... É um romance de 66. Na verdade, é um romance que pediram a ele um texto para
para virar um filme, né? E ele escreveu esse O Sedutor do Sertão. E aí depois o Romance da Pedra do Reino, enfim. Mas a pergunta que você fez, na minha visão, eu acho que o Ariano poeta está no mesmo nível do Ariano dramaturgo, no mesmo nível do Ariano prosador. Eu acho isso é um caso raro no meu modo de ver, porque às vezes você encontra um escritor que se dedica a mais de um gênero, mas é mais fraco em um gênero e melhor em outro gênero, né? Ariano acho que mantém o mesmo nível. A obra dele é uma obra que dialoga. E uma coisa curiosa, a poesia aparentemente é um pouco hermética, mas quando você conhece o universo dele do romance, esse universo joga a luz na poesia. Você começa a entender melhor. Quer dizer, essa obra dele dialoga, né? É por isso que ele dizia que ele escrevia uma obra só. E ele procurou integrar tudo isso no romance que ele deixou, foi publicado póstumamente, o último romance dele, o romance de Dom Pantero no Palco dos Pecadores. E ali você tem muita poesia fundida ali ao texto do romance, que é todo em diálogos. Então você tem teatro, você tem poesia, você tem toda a obra dele. Esse romance Dom Pantero é um romance realmente espetacular, mas ele acaba sendo um romance difícil para quem não conhece a obra de Ariano. Né? Porque é um romance muito autorreferencial. Ele dizia que era uma autobiografia poética, musical e dançarina, quer dizer, então, e vídeo cinematográfica. Então ele faz um romance em que ele repassa toda a obra dele e a poesia entra muito ali nas falas dos personagens. Inclusive, ele faz uma coisa que até dificulta mais quem conhece pouco de poesia, porque ele não coloca a poesia em estrofes e em versos. Ele escreve o poema como se fosse prosa, entendeu? Então, você tem que ter o ouvido para você encontrar ali um soneto, encontrar ali um decassílabo, um martelo, etc. Mas ele faz isso de propósito. Ele diz que é um livro para um leitor mais experiente mesmo, sabe? Vamos entrar rapidamente no movimento armorial. Eu acho que se a gente não passar por isso, vai ter gente que vai me defenestrar quando o podcast for ao ar. O Ariano, então, propõe um caminho para levar a cultura popular brasileira a um patamar próximo da cultura clássica e dialogando com a cultura clássica, essa valorização da cultura popular. Quais são as marcas que o movimento armorial deixou? Onde está o movimento armorial hoje, na hora que a gente olha para a nossa cultura? Se não claramente, mas em termos de influência. Olha, ele está em vários. A presença do que a gente poderia chamar da poética armorial, né, desses caminhos, dessa influência que o movimento armorial deixou. Você vê em vários artistas contemporâneos. Há um legado de obras que são ligadas ao movimento armorial, né? Por exemplo, o Romance da Pedra do Reino é um romance armorial. O Alta Compadecida o teatro de Ariano é um teatro armorial. O que é que ele chamava de... O porquê armorial? Porque toda a obra de Ariano, desde o início, ela é muito marcada pela presença da cultura popular. Né? Então, o teatro dele ele parte da literatura popular, de histórias de folhetos de cordel que ele conhecia desde menino, e ele transfigura, ele recria essas histórias, né, a partir de sua visão de um autor erudito. Ele costumava falar que no Brasil nós temos nitidamente um universo, uma cultura popular e uma cultura erudita. Agora, ele não via diferença de grau, ele não dizia que a cultura erudita era superior à cultura popular, mas são dois universos. Queiramos ou não, ele dizia que nós, pelo fato do Brasil a cultura brasileira ter sido formada por um povo que conquista outros, você tem elementos de uma cultura que prevalecem, não porque são melhores, mas pela imposição mesmo da força, etc. E elementos que ficam à margem, né? Então nós temos nitidamente a cultura erudita, na visão dele, seria a cultura do livro, digamos assim. Um erudito, ele trabalha ele está na cultura letrada. E o artista popular, na maioria das vezes, ele trabalha pela tradição, pela oralidade, né? Pelo empírico. Né? Então ele dizia assim, por exemplo, um grande estilogravador popular como o J. Borges, que é um gravador aqui de Bezerros, de Pernambuco, é tão importante para a cultura brasileira quanto um grande gravador erudito como Gilvan Sambico. J. Borges cria dentro do seu universo, né, popular, e Gilvan Sambico já vai fazer uma ligação dessa cultura popular, que ele mergulha na cultura popular, com todo o seu conhecimento de artista erudito. Ele estudou, ele
fez escola de belas artes e coisas dessa natureza, né? Então, Ariano dizia que no Brasil era muito importante que os artistas eruditos se voltassem para o popular, procurassem dialogar com a cultura popular. Isso era a vida toda dele, ele pensou nisso. Então, todo o teatro dele, ele fez assim, a poesia, o teatro. O Alta Compadecida, os 3 atos da peça, são 3 histórias que ele pega em folhetos de cordel. O personagem João Grilo, o nome João Grilo, não é criação de Ariano. Já existe um folheto de cordel, as proezas de João Grilo. Mas também não é do cordelista, já vem de uma tradição. Né? Então ele quis homenagear essa tradição desse personagem picaresco. Quando você vai procurar, já vem de Portugal. Existem contos portugueses do século XIX que aparece o João Grilo como personagem esperto, etc. Então é uma tradição, vem da tradição oral, e isso vai chegando aqui no Nordeste, etc. Então Ariano dizia que o artista erudito tinha que perceber isso, tinha que estar em sintonia, né? Ele dizia, por exemplo, você pega, por exemplo, o Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Se você for perceber, a trama do Grande Sertão Veredas vem de um romance popular, do cordel, a Donzela Guerreira, a donzela que vai à guerra. Né? Então, é a história essa história da donzela guerreira está no romanceiro português, está no romanceiro brasileiro. Isso vem, talvez, da China, né? Ninguém sabe a origem dessas histórias. Então, quando eu falo em romanceiro, eu estou falando no conjunto de romances, de histórias, de casos, de contos, né? Poesia popular, é todo esse universo em que você encontra lá dentro a literatura de cordel. A literatura de cordel faz parte do romanceiro popular. Então, Ariano é um admirador do universo do romanceiro popular. Então, ele sempre encontrou ali histórias, formas. Inclusive, ele é um admirador que ele gostava literariamente. Ele olhava o cordel e gostava literariamente do cordel. Não era como uma curiosidade, não é como uma visão de antropólogo, de sociólogo. Não. Ele gostava daquilo ali como um fato estético. Né? E ele, então, dizia que o artista, um caminho para a arte brasileira erudita, era criar a partir do popular. Então, o movimento armorial era isso. Ele dizia a arte armorial é uma arte erudita baseada no popular. Era isso que ele defendia para o Brasil. Agora, isso não era só para o Nordeste. Ele dizia que o Brasil, sendo um país de dimensões continentais, o sonho dele era ver um artista do Rio Grande do Sul, um artista do Amazonas, fazendo em relação à cultura popular de sua região aquilo que os artistas do Nordeste estavam fazendo. Esse era o sonho dele. Então, aí ele deflagra esse movimento armorial na década de 70, em 1970. Ele assume na universidade um cargo de diretor de extensão cultural da Pró-Reitoria de Extensão, né? E aí ele lança o movimento armorial como uma plataforma, era um projeto de extensão. A princípio, ele queria que a universidade publicasse álbuns de gravuras de estilogravadores populares, cordéis. Ele queria fazer isso. E queria incentivar jovens artistas que trilhavam esse caminho. Mas se você for ver, então, o movimento armorial é lançado oficialmente em 70, a data é 18 de outubro de 70, ele faz um concerto de música, né, com a chamada Orquestra Armorial, ele cria um quinteto, o Quinteto Armorial, que fez um sucesso enorme no Brasil nos anos 70, o último disco é de 1980. Enfim, ele foi uma espécie de patrocinador, de motivador, né? Ele usou os cargos públicos dele para fomentar isso, né? Tanto na universidade como depois como secretário de Cultura do Recife, depois do estado de Pernambuco. Ele sempre incentivou esses jovens artistas a trabalharem nessa linha. Mas o Alta Compadecida, como eu disse, que é uma peça de 55, já seria uma peça armorial. O teatro dele já seria o teatro armorial. O que é armorial? Ele disse que queria um nome para. Há exemplos do movimento que precedem a formalização do movimento. Exatamente. Né? Ele disse que a arte armorial já existia antes do próprio movimento. Ele apenas deflagra o movimento para incentivar esses novos talentos, etc., para colocar isso na rua, né? Em discussão. Mas há várias as peças dele, a poesia dele já é uma poesia armorial. Então ele disse que queria um nome. E armorial é uma palavra que, na língua portuguesa, era apenas um substantivo. O que é o armorial? O livro onde vem registrados os brasões. Né? O armorial lusitano, o armorial é um livro.
é um conjunto de brasões. E aí ele usa a palavra como um adjetivo para dar uma qualidade. Então, uma música armorial, uma pintura armorial. Ele queria um nome bonito, sonoro, ele dizia um nome enigmático, que as pessoas perguntassem o que significa isso. Né? Ele diz que há um pouco de uma visão aí de propaganda, né? Desse nome. Mas ele dizia que no Brasil a cultura popular, a heráldica, digamos assim, é muito mais popular do que burguesa, porque a heráldica está presente na cultura popular, nos brasões, dos estandartes de maracatu, nos ferros de marcar boi, você tem uma heráldica ali. Então aí ele pegou essa palavra armorial, no sentido de arma, né? Não de armamento, mas de brasão, e começou a dizer que queria, que queria criar uma arte armorial, ou seja, uma arte erudita que brilhasse como os brasões da cultura popular, da heráldica popular, etc. É mais ou menos nesse o sentido da palavra. E aí, mas é isso. Então, o movimento armorial, agora para você ter uma ideia, agora mesmo o CCBB de Belo Horizonte estava com uma exposição muito bonita, 50 anos do movimento armorial. E agora essa exposição vai para o Rio de Janeiro. Quem assistir vai para o CCBB do Rio de Janeiro e depois ela vai para 2 CCBBs, vai para Brasília e São Paulo. Eu fui um dos consultores dessa exposição e fui a Belo Horizonte. A exposição está belíssima, é a curadoria da Denise Mata, de São Paulo. Quem vê essa exposição vai ver a grandeza desse movimento armorial nos quadros, nas pinturas, na música, na dança. Né? Então, é uma exposição que procura homenagear os 50 anos do movimento armorial, que, na verdade, esses 50 anos foram completados em 2020. E esse projeto, por conta da pandemia, esse projeto foi sendo adiado até que foi liberada assim, a exposição para o público, etc. Então, ele está, na verdade, vamos completar esse ano 52 anos de movimento armorial. E houve uma série de apresentações, vamos completar 52 anos, 52. 70, né? Então, essa aí estava mais fácil de fazer, essa conta. Essa aí eu consigo. Ninguém erra, não. Então, mas assim... Ninguém erra é muito otimismo também, hein? Tem gente que erra. Mas, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, nesse evento do CCBB, além da exposição, foram várias apresentações de músicos, de grupos musicais recentes, criados a partir dessa poética armorial. Por exemplo, eu nunca tinha assistido o Rosa Armorial, é um grupo acho que Santa Catarina, agora me pegou, não sei se é de Curitiba, ou é de Santa Catarina, o Rosa Armorial, que é um grupo que faz música armorial, um grupo recente, tem 10 anos de carreira, entendeu? Então você vai ter muitos artistas novos que seguem essa poética. Então, acho que nesse sentido o movimento armorial continua vivo, né? No sentido de que ele deixou um legado de obras e um caminho para a arte brasileira. Agora, obviamente, só segue esse caminho quem acredita nisso, quem se encanta com isso. O artista ele é livre, ele procura os seus caminhos, né? Mas a cultura popular é um caminho muito, muito profícuo, muito rico de investigação, né? Para os diversos laboratórios dos artistas. Né? Isso sempre foi. Então, ainda hoje há artistas que que se vinculam a essa poética, vamos chamar assim. Quer dizer, a poética como um caminho, como um conjunto de princípios para a realização de uma obra de arte. Né? Uhum. Princípios abertos para um caminho que a Ariano deixou. Então, eu acho que nesse sentido o movimento armorial está bastante atuante, viu? Não como um movimento, né? Não como pessoas que criam conjuntamente, mas como artistas como um caminho para artistas das mais diversas áreas. Né? São músicos, são pintores, são escritores que às vezes seguem esse caminho sem se declarar. Uhum. A influência às vezes é muito mais sutil do que de você formalizar, né? Exatamente. Às vezes é um caminho, né? É como a Mariana dizia, se você pega, por exemplo, o João Guimarães Rosa, o caminho dele foi esse. Criou um romance grandioso, o Grande Sertão Veredas, a partir... Ele pega duas histórias populares, a Donzela Guerreira e a história do Fausto, né? O sujeito que vende a alma ao demônio, que existem versões do cordel aqui no Brasil, o estudante que vendeu a alma ao diabo, etc. Então, essas histórias são histórias que vem, o próprio Goethe, quando fez o Fausto, pegou a história do Fausto aonde? Pegou no Volksbuch, que era um livro do povo, eram histórias lendárias, ninguém sabe quem criou isso. Então, essas histórias são histórias que estão sempre circulando, né? Você pega
a história do homem que vendeu a alma ao diabo, deu o Goethe, tem o Fausto de Goethe, você tem o Dr. Fausto Thomas Mann, quer dizer, são histórias que são recriadas, né? Você pega o mesmo fio narrativo e você vai recriando. E o Grande Sertão é isso. Você tem ali a Donzela Guerreira e o Dr. Fausto, né? Ou quando você pega, por exemplo, o Morte e Vida Sibirina de João Cabral, é um poema que seria um poema armorial se João Cabral quisesse, é anterior né? Mas a Ariano está se espelhando nesses artistas, nesses escritores que fizeram a obra baseada na cultura popular, ou a Cecília Meirelles do romanceiro da Inconfidência. Ela pega ali a forma do romance, né? E vai contar toda a história ali da Inconfidência Mineira, etc. Então são artistas que seguem o mesmo caminho que a Ariano seguiu no Auto da Compadecida, né? Só que a Ariano depois vai chamar isso de arte armorial, né? Vai chamar e vai criar esse movimento. Carlos, para a gente começar a encaminhar para o final o nosso papo, você lembrou que em 2020 saiu O Sedutor do Sertão, que era um romance inédito do Ariano, e você falou um tanto sobre as poesias dele que permanecem inéditas e que tá para vir aí o Poesia Completa. Além disso, o que tem mais de inédito do Ariano para sair? O que tem por vir num futuro próximo, ou nem tão próximo assim, mas já planejado? Eu falei que meu cachorro gostava de participar. Olha, Ariano escreveu muito, né? A vida toda dele escreveu muito sem se preocupar muito em publicar, vamos dizer assim. Então, desde que ele se encantou, que isso já desde 2017 que a obra dele está saindo, a gente está tentando juntamente com a família que me honrou com esse convite para que eu ficasse à frente disso, dessas edições, etc., como uma espécie de curador da obra. A gente tem colocado os inéditos à disposição da editora. Então, agora, praticamente, esse ano, se a gente conseguir publicar a poesia completa e a história do Rei Degolado, a história do Rei Degolado ele publicou em livro uma parte só, chama-se Ao Sol da Onça Caetana, e ficou ainda uma outra parte que ele só publicou em folhetins de jornal, chama-se As Infâncias de Quaderno. A gente vai tentar publicar esses 2 romances e vai tentar publicar essa poesia completa. Fora daí, o que se tem são ensaios, como eu falei, ele escreveu muito para jornal, então são recortes possíveis que você pode fazer, antologias de crônicas, isso aí é uma coisa, é um baú, assim, sabe, muito, muito grande. Aí vai depender dos interesses editoriais e tal. Agora, do ponto de vista da prosa, do teatro e da poesia, não vai ter mais nada assim, a não ser que a gente descubra alguma coisa, o que é possível também, né? No gabinete dele, alguma coisa que tenha passado, assim, porque ele deixou o gabinete dele, quando a gente entra no gabinete dele, a gente encontra ainda lá centenas e centenas de páginas em manuscrito ainda para serem devidamente identificados, vamos colocar assim. Mas pelo conhecimento que eu tenho da obra dele, do contato que eu tive com ele de quase 30 anos, eu não acredito que tenha mais nada assim, de novo que a gente não conheça. Ele praticou, por exemplo, um diário durante alguns anos de sua vida. Então, se a família tiver interesse depois, esse diário pode vir a ser publicado, né? E os diversos recortes, recolhas que nós podemos fazer de coisas que ele escreveu. Ele foi um grande ensaísta, ele foi, por exemplo, um grande crítico de arte. Eu tenho, por exemplo, já fiz uma recolha de mais de 100 textos de Ariano sobre artistas plásticos, textos que ele escrevia a pedido. Por exemplo, ele foi muito amigo de Francisco Brenan. O que ele escreveu sobre Brenan dá um livro, entendeu? Ele acompanhou a obra de Brenan, escreveu muito sobre Brenan, então já daria um livro. Então isso aí vai depender muito da família, dos interesses editoriais, né? Do tempo, né? Porque isso é uma coisa que vai se fazendo ao longo do tempo. A prioridade nossa foi com a obra mais ficcional que ele deixou. Então, publicamos o teatro completo e agora estamos publicando de forma autônoma as peças do teatro completo. Porque o teatro completo fica muito caro, né? São 4 volumes. Agora, todo ano saem 4, 5 peças. Esse ano vão sair algumas peças do teatro completo. Então, a ideia é que isso vá... Mas não teria mais nada inédito mesmo. A própria poesia dele, rigorosamente, boa parte não é inédita, porque saiu muito em jornais ao longo de 60 anos.
mas assim, de forma esparsa. E há muitos poemas inéditos que nunca saíram. Então, isso a gente vai reunir, né, num livro só. Mas, assim, tirando isso, não teria mais nada assim que eu lembre de ficção e de teatro, não. Né? Aham. A gente já colocou tudo no mercado. Carlos, para fecharmos, gostaria que você me indicasse um livro. Só que não pode ser um livro do Ariano Suassuna. Pode ser qualquer livro de qualquer outra pessoa, qualquer livro, o que você quiser indicar. Aí eu vou fazer um cabotinismo, ler um livro meu. Tá ótimo. Qual livro Eu o seu? lancei recentemente, eu lancei recentemente o Coração na Balança, pela Nova Fronteira, que é um livro de poemas. Eu escrevo poesia, né? É o meu 9º livro. Saiu no final do ano passado. Coração na Balança, pela Nova Fronteira. Carlos Newton Júnior, muito obrigado pelo papo. Eu que agradeço. Cara. Tudo de bom, quando precisar, estamos à disposição. Então, recapitulando, tanto Coração na Balança, de Carlos Newton Júnior, quanto a obra completa de Ariano Suassuna chegam aos leitores pela Nova Fronteira. E por hoje é isso aí, pessoal. Indique o podcast para os amigos e para os inimigos. Um beijo, um abraço, um aperto de mão e até semana que vem.